Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Essa é a sexta aula da série Diodos Semicondutores. O diodo Zener. Diodo Zener, relembrando, é o diodo que opera na polarização reversa da tensão de pico. Então, a tensão de pico reversa, PIV, chamada de tensão Zener. Então, ele vai operar nessa região. Ele é fabricado especialmente para isso. E tem esse símbolo, onde eu tenho aqui uma tensão Zener e uma corrente de Zener. Relembrando, tensões comuns Zener vão desde 1,8 volts até 200 volts. O diodo Zener, ele vai trabalhar para a gente em duas situações. Uma, quando ele está ligado, então ele vai funcionar como se fosse uma fonte Zener, uma fonte de corrente contínua Zener, e uma quando ele está desligado, quando ele vai funcionar como se fosse um circuito aberto. O interessante para a gente é que ele funcione como se fosse um regulador de tensão. Então ele vai regular a tensão que vem para essa carga. Essa tensão V, que ele está colocado aqui, que é a própria V de Zener, então é interessante que ela esteja regulando a carga RL. Nossa, aqui. Então, para que eu garanta que ele funcione, eu preciso ter algumas condições específicas. Ou seja, ele tem que ter uma corrente mínima, Zener de funcionamento, tem que ter uma alimentação maior em função da carga. Então a tensão V aqui tem que ser maior do que a tensão nominal do Zener, senão ele não vai funcionar adequadamente. Como que a gente vai ver isso aí? Nesses cálculos que eu faço então sobre o diodo Zener, nos cálculos eu vou levar então em conta duas condições aí. Se ele está funcionando ou se ele não está funcionando. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar se ele funciona dentro da região ligado. Se a tensão V ela é maior do que VZ, então ele vai estar ligado. Se ela for menor, ele vai estar desligado. Então, para VZ, V maior que VZ, a voltagem Zener então vai ser a própria tensão Zener, especificada nominalmente no diodo. A corrente de Zener para aquele circuito vai ser igual à corrente do resistor R menos a corrente de carga. A potência Zener é igual à tensão Zener vezes a corrente de Zener. E vem especificado no datasheet do componente a potência máxima que ele suporta. Acima dessa potência é perigoso danificar o componente. Caso a tensão V seja menor que Vz, o Zener age como se fosse uma chave aberta. Então, ignora-se esse Zener lá no circuito. Observando a resistência de carga, então o RL, que é essa resistência de carga aqui, nesses dois circuitos, que é o mesmo circuito, se ela for muito grande, resulta em uma corrente alta no diodo Zener. Então eu tenho uma corrente máxima também que pode passar, que vai gerar a minha potência máxima. Se essa corrente for muito alta e fizer com que a potência ultrapasse a potência máxima nominal do Zener, pode danificar o diodo. Então, a máxima corrente para o Zener é dada por um IZM em função do PZM. E também está no datasheet especificado. A partir daí,
desse IZM, eu consigo calcular a corrente de carga mínima, ou seja, que passaria por esse lado aqui, em cima do resistor, para o funcionamento na corrente máxima. Então, essa é a mínima que eu preciso colocar, a corrente mínima que eu preciso colocar aqui, em função do quê? Do tamanho do resistor, se ele for um resistor maior, para que eu consiga funcionar ele dentro da especificação, ou seja, no limite, nesse caso aqui, no máximo. Então, a resistência máxima de carga está dependendo dessa corrente mínima. Então, se eu colocar agora, pensando no funcionamento do Zener, a tensão de carga, como se fosse o V do Zener, o próprio V Zener, aqui, ele está em funcionamento. A minha corrente de carga, a resistência máxima de carga vai ser igual a VZ sobre I mínimo. Quando, né, nesse caso aqui, quando é um RL maior. Para um RL menor, ou seja, para uma resistência de carga muito baixa, o que vai acontecer? Né? Toda a corrente vai fluir ao máximo por aqui. Pode acontecer de essa corrente que flui para esse lado não consiga fornecer a corrente necessária para o funcionamento do Zener, né? Então eu posso especificar então qual que é o resistor RL mínimo que eu posso colocar aqui para essa resistência muito baixa aqui. Então vou ver qual que é o RL mínimo, né? O RL mínimo está relacionado com o meu VL igual a VZ, exatamente o mesmo valor. Então, quando eu tenho exatamente o mesmo valor aqui, eu consigo especificar então o RL mínimo, né? Então está aqui o RL mínimo, e a partir daí, né, do mínimo, eu consigo especificar a corrente de carga máxima, que é esse IL aqui, que está sobre o resistor de carga. Eu consegui especificar essa corrente máxima aqui. Então, eu tenho que ter um resistor RL que esteja entre esses dois patamares, o mínimo e o máximo aí, permitindo que o funcionamento do Zener seja normal. Então, em resumo, o funcionamento Zener pode ser de duas maneiras. A primeira maneira que está aqui, funcionando normalmente como se fosse uma fonte. Então ele funciona como se fosse uma fonte. Aqui eu tenho a tensão VZ. Tenho a tensão VZ, onde, né, para esse diodo funcionar na sua região ligada normal, a tensão VL, que é em cima desse resistor aqui, que é a mesma, tem que ser maior que essa tensão VZ. Maior ou igual. Caso VL seja menor do que VZ, ele vai trabalhar como se fosse uma chave aberta. Eu vou ignorar o resistor Zener. Então essa é a minha segunda condição aqui. Segunda possibilidade de funcionamento. Um exemplo de cálculo Zener. Vamos determinar então aqui a tensão na carga, a tensão no resistor R, que é esse resistor aqui, a corrente do Zener e a potência do Zener. Então tem um circuito onde eu tenho uma fonte de 16 volts, o resistor da fonte, que está ligado em série com a fonte, o meu Zener regulando a tensão para uma carga de 1,2 kΩ, né? Ou seja, essa aqui é minha carga
que vai ser regulada por essa tensão. Então a ideia é eu regular essa carga aqui com essa tensão específica Zener aqui. Primeira coisa que eu faço, então, é retirar, entre aspas, né, o Zener do circuito e calcular o meu V de L. Então, vou fazer esse cálculo do V de L. Ou seja, eu quero verificar aqui aquele V, se esse V aqui é maior do que VZ, do diodo, se é menor, ou se ele é menor do que o VZ. Se ele for maior do que o VZ, esse valor o diodo Zener 1000 eu sei que vai funcionar normalmente, vai estar no estado ON. Agora, se for o VL for menor do que o VZ, ele vai trabalhar como se fosse uma chave aberta, ou vai ser ignorado no circuito. Primeira coisa, então, eu venho aqui e calculo a corrente total que flui aqui. Seria o meu, chamei de I. Então, essa corrente I aqui, né, pode ser estabelecida pela tensão e a soma dos resistores. Ou seja, eu tenho aqui 7,3 miliamperes. A partir que eu estabeleci essa corrente I, eu vou calcular então aqui sobre o resistor de carga minha tensão VL. Essa tensão VL, então, é a corrente multiplicada pela resistência, lei de Ohm, e vai me fornecer aqui um valor de 8,76 volts. Ou seja, se o meu VZ é de 10 volts, ou seja, a tensão nominal do meu componente, o diodo Zener, é de 10 volts, e o VL, então, é menor do que o VZ. Ou seja, então ele não funciona nesse circuito. O diodo Zener não funciona nesse circuito, ele está em estado off do circuito. Não consegui, então, obter a minha função normal do diodo Zener sobre essa carga. Assim, o V de L, nesse caso aqui, é 8,76, o V de R é 7,24, e de Zener é zero, e a potência de Zener, consequentemente, zero. Se eu trocar, então, agora, por um resistor de 3K, ao invés do resistor de 1,2K, o que vai acontecer? Né? Vou verificar o funcionamento do circuito. De novo, a primeira coisa vai ser retirar o Zener do circuito. Retirei o Zener do circuito e faço o cálculo da minha corrente I do circuito. Corrente I que vem para cá. Então está aqui a minha corrente I. Corrente I, então, vale, nesse caso aqui, 4 miliamperes. A partir de que eu tenho essa corrente I, nesse circuito, que é igual a essa daqui, sobre o resistor de carga, eu vou encontrar o meu VL. VL, então, vale 12 volts. Nesse caso, então, como o meu Vzener é 10, o meu VL é maior do que VZ. Aí o circuito vai estar funcionando do seu jeito normal. Então ele vai estar com o diodo Zener em ON. Então o Zener funciona. Se ele funciona, eu tenho que o meu VZ vale 10 volts. Então agora aqui a tensão nesse ponto aqui é VZ. Ele garante isso porque ele está na região de ruptura. Então tem aqui a tensão, né, de VZ, que é a mesma tensão de VZ que está sobre a carga. Ou seja, VL igual a 10. Então aqui o meu próprio VL vale 10 volts. A própria tensão VZ. Assim, se eu tenho 10 volts aqui, nesse ponto, 10 volts nesse ponto, 16 volts aqui, sobre o resistor R corrente que passa aqui, né? A corrente da carga
é 3,3 miliamperes, que é o valor de 10 do diodo Zener sobre a resistência. A corrente do Zener é a subtração das duas, né? Dessa corrente com essa aqui. Então, o I de Zener, essa daqui, vale esse valor. E a minha potência, então, é o valor de Zener multiplicado pela corrente. Ou seja, está abaixo da potência máxima do Zener, o que me garante seu funcionamento normal. Até a próxima, pessoal.